Eles estão chegando. Vamos dar mais alguns minutinhos e a gente inicia. Bem, estamos quase em 100 participantes, já podemos dar esse início, né, para respeitar o horário também. Dei só um tempinho para que todos pudessem chegar, estacionar, encontrar seus lugares. E agora, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje vou iniciar, né, essa breve fala aqui, parabenizando a todos os profissionais de educação física que aqui estão, né? É muito bacana hoje, nesse dia, né, no nosso dia, nessa comemoração, podermos estarmos juntos aqui, nesse momento, com um profissional que vem aí somar, né, muitas novidades para a gente, muitas atividades boas, muita teoria que dá para a gente discutir sobre. Isso é muito importante, né? Então, estar aqui com esses profissionais numa quarta-feira à tarde é uma grande honra. Eu sou Andréa Vilela, faço parte do conselho, né? Estou aqui na sede de Campo Grande, e agradecer ao professor Alexandre Cruz, que se disponibilizou a participar, a vir aqui, disponibilizou o seu tempo para vir compartilhar seu conhecimento nessa tarde. Agradecer também ao CREF, né, que vem inovando, vem trazendo novos olhares, novas perspectivas para nós profissionais, né? Lembrando que esse conselho é nosso, é a nossa casa, né? Por isso que estamos hoje aqui comemorando, né, essa nova era da educação física, e com respeito, com dignidade, com sabedoria. E aí esse conselho vem somando com essas capacitações, webinar. Estamos aqui nessa semana agora em homenagem ao profissional de educação física com o CREFLIX. Quem ainda não teve a oportunidade de entrar, acesse lá no site para se inscrever. Vão ter ótimas palestras, webinars, cursos para assistirem. Então, vale a pena ficar, né, sempre antenado nesse site para ver todas as inovações, tudo que o Conselho faz, né? E lembrando que o Conselho, mais uma vez eu vou falar, é nosso, né? Vem dar sua contribuição, sua sugestão, esclarecimento. É assim que a nossa profissão vai crescendo. É assim que a gente consegue consolidar, né, como temos hoje uma educação física
com mais qualidade, se tornando essencial, né, nas suas atividades, nos colocando realmente diante da sociedade como um profissional da saúde. São essas conquistas que enobrece a cada um. E a postura de cada profissional é que realmente vai enaltecer cada vez mais a nossa profissão. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Já começo agradecendo ao professor Alexandre, muito obrigado. E agora o espaço é todo seu, né? Vamos agora escutar e aprender um pouquinho e discutir pelo chat, né, gente? Que vocês podem ir falando, eu vou tentando aqui pegar todas as perguntas, sugestões, indagações. O professor já combinou comigo, a gente vai ter algumas paradas dentro dos assuntos que ele vai abordar, e aí naquela parada eu faço as perguntas daquele momento, e assim a gente vai seguindo. Tá bom? Um prazer ter vocês aqui, um prazer, professor. Esteja à vontade, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos. Andréia, agradeço muito. E aí aproveito para estender esse agradecimento a todos que estão aqui, e, é claro, ao Conselho, que mais uma vez me oportunizou estar aqui fazendo essa troca com vocês, poder fazer uma interlocução, né? Na verdade, quando a Andréia coloca que nós estamos aqui hoje, né, para passar a informação, a questão que a gente tem é que eu venho aqui para fazer troca, eu venho aqui para aprender com vocês, porque eu sei que, na verdade, a questão envolve aí a participação de um grupo de pessoas que já age, interage com a profissão, já está no mercado, e a totalidade aí tem muita coisa para trocar comigo, né? Então, eu aproveito esse momento para parabenizar a todos pelo Dia do Profissional de Educação Física, agradecer a todos por estarem aqui comigo, desejar aí um dia maravilhoso, um mês maravilhoso do profissional. E o que eu venho fazer, na verdade, hoje é uma coisa bem de conhecimento de todos, é falar sobre uma coisa que é parte do trabalho de todos os profissionais da educação física escolar, que é a questão de pôr em prática a estimulação psicomotora através de jogos e brincadeiras. A gente sabe que hoje, por conta da pandemia, aquele problema que já existia anteriormente, a gente tinha um problema sério de limitações motoras das nossas crianças, causadas pelo sedentarismo, pela mudança radical. Eu sou do tempo que a gente brincava na rua, brincava em terreno baldio, subia em árvore. E aí, além da própria urbanização, né, houve uma mudança radical em todas as estruturas. A gente não pode culpar, no caso, a tecnologia. A tecnologia veio para somar, tanto que a gente está aqui agora fazendo uma troca graças à tecnologia. Porém, todavia, contudo, entretanto, essas lacunas motoras aumentaram, né? E o que a gente deve fazer? Então, eu vou tentar, a princípio, falar um pouquinho sobre psicomotricidade, para depois entrar na questão que envolve os jogos. E aí é o seguinte, né? A psicomotricidade é uma ciência, e, no fundo, é uma ciência da educação. E essa questão de desenvolver os aspectos psicomotores, que são essenciais, está diretamente voltada a todo o papel que nós temos de otimizar para essa criança, para o adolescente, a possibilidade de autonomia motora. Todos nós temos limitações motoras causadas, infelizmente, por lacunas, e aí aquela velha história, né? Não dá para o professor de educação física se eximir de responsabilidade. Eu costumo falar isso com os meus alunos na faculdade. A culpa não é do papai, a culpa não é da mamãe se aquela criança teve na escola o profissional de educação física. Quem tem que dar estimulação motora por ser um especialista é o profissional de educação física. E aí a questão que envolve esse domínio corporal, né? Essa habilidade corporal, envolve a capacidade que eu tenho de desenvolver o intelecto através da motricidade e vice-versa. Através do movimento, estimular para que essa autonomia motora proporcione o aprendizado de mundo da criança. E aí, essa motricidade, né, que a gente, de certa forma, tem hoje algumas lacunas incluídas, né? Ela diz respeito principalmente a uma integração, né? No que diz respeito aos aspectos de abordagem do mundo através da corporeidade.
A gente vai falar daqui a pouquinho, né, exemplificando através de vídeos, né, que elementos como lateralidade, coordenação motora, agilidade, resistência, flexibilidade, velocidade de reação, percepção espaço-temporal, óculo manual, óculo pedal, tudo isso, na verdade, está envolvido numa estrutura em que, a partir do momento que o estímulo acontece, né, a gente consegue fazer com que a criança consiga desenvolver uma memória motora que não vai ser apagada. Aquela história que o que você aprendeu na infância, você leva para a vida toda, né? Ninguém esquece de como é andar de bicicleta. Você perde, sim, habilidade, tem restrições, né? O seu equilíbrio fica, de certa forma, modificado pela falta daquela prática motora, mas você não perde aquela memória. E aí, vamos lá. Aqui nós temos aí um sistema que analisa, de certa forma, o psicomotor, né? Essa questão que envolve o psicomotor de cada um de nós, né, está pautada nessa questão de como eu, por exemplo, dentro de um equilíbrio homeostático e hierárquico, né, vou fazendo com que as estruturas motoras vão se consolidando através dos aspectos que envolvem as estimulações, né? O movimento, na verdade, ele constrói conhecimento. O conhecimento corporal, o conhecimento prático e o conhecimento funcional. Eu começo a ter, dentro de toda uma proporção estrutural, o desenvolvimento dessas habilidades, que vai, de certa forma, favorecer os meus processos motores. Um minutinho, ok. E aí, esses elementos que estão presentes aqui, só um segundo. Tonicidade, equilíbrio, lateralidade, consciência corporal, orientação espacial, orientação temporal, praxia global e praxia fina são os elementos que a gente, de certa forma, utiliza como referenciais para entender toda a prática motora da criança, do adolescente e do adulto, né? A partir desses elementos fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, sou profissional de educação física, né? Atualmente atuo como professor universitário, sou também da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, em cima das minhas vivências profissionais, né? Alguns aqui devem até me conhecer, acredito que tem ex-alunos assistindo, né? Mas uma das minhas cachaças é o handball. Eu sou ex-atleta, professor de handball. Só na universidade onde eu trabalho, né? Só na Universo, eu sou professor de handball há 26 anos. E é muito complicado ensinar handball para adulto, né? Para quem não tem a vivência, eu digo assim, quem hoje conseguiu assistir jogos de handball pela TV aberta, teve um prazer, principalmente os amantes do handball como eu, de ter algo que é muito complicado. A gente não consegue assistir jogo de handball em TV aberta. E essa Olimpíada nos proporcionou essa possibilidade, né? E aí, quando você tem alguém que vivenciou lá na infância ou na adolescência, em aulas de handball, dentro de um bimestre, né, uma base mínima, como é que você coloca esse cara para aprender e ensinar aquela prática esportiva, né? O estímulo visual do basquetebol, do futebol que está na televisão e TV aberta, né, é diferenciado daquele do handball. A prática fica dificultada. E aí, vamos lá. Primeiro vamos falar de tonicidade, né? O que é, na verdade, o elemento principal em qualquer estrutura motor? É o tônus muscular, né? Hoje, nós percebemos, aí indo lá na questão da lacuna, quanto mais sedentária a criança, quanto mais restrita dentro dos seus aspectos motores, quanto menor é o espaço de locomoção, de interação, de envolvimento dela com a prática motora, maior será, né, a interferência no seu tônus motor, no seu tônus muscular. Isso, de certa forma, se o músculo em repouso perde o tônus, a gente tem uma questão significativa de resposta motora dificultada. Então, por exemplo, um dos elementos que é essencial quando a gente fala em jogos, brincadeiras, é pensar que antes de trabalhar o correr, o saltar, né, o segurar, o empurrar, o simples fato de mobilizar a estrutura muscular, as estruturas musculares, já vai favorecer um ganho significativo para o próximo momento.
Eu vi na internet, nós temos muitos sites muito legais que trouxeram uma série de possibilidades motoras, né, para serem desenvolvidas em casa, né? Isso é muito legal, porque, no final das contas, o profissional de educação física ele passou por dois desafios. Primeiro, utilizar esse mecanismo, né, um instrumento tecnológico, que é o celular, o computador, para poder dar aula dele. Segundo, tentar descobrir quais eram as lacunas motoras dos seus alunos em casa e desenvolver propostas que, de certa forma, favorecessem a prática e, ao mesmo tempo, gerassem um nível de motivação para que houvesse, né, essa integração. Essa questão do tônus, em muitas das atividades, ficou em segundo plano. E aí, como é que eu trabalho coordenação motora fina sem desenvolver uma proposta, né, que estabeleça, de certa forma, um estímulo motor para a manutenção do tônus muscular? Não dá para trabalhar com refinação se eu não tenho uma referência de tônus muscular, né, bem desenvolvida, bem trabalhada. A questão do equilíbrio, né, dinâmico, estático e recuperado. A gente também observa que, principalmente, o dinâmico e o recuperado sofreram lacunas durante a pandemia, né? Se eu não consigo hoje me deslocar, a criança que mora num apartamento, muitos em apartamentos pequenos, reduzidos, e tem um espaço de mobilidade pequena, que ele consegue muito mal transitar da sala para o quarto, do quarto para a sala, do quarto para o banheiro. Como é que eu vou trabalhar o equilíbrio dinâmico e o recuperado dessa criança? Às vezes a gente esquece que, por exemplo, pequenos elementos mínimos de estímulo conseguem desenvolver essa prática. Uma outra coisa que a gente vai tentar conversar hoje também, né, é que, na verdade, tudo isso que a gente desenvolve parte do pressuposto, né, que o profissional de educação física tem que identificar qual qualidade física necessita daquela estimulação. Existe uma questão que eu observo o seguinte: lá no tempo de faculdade, né, muitos alunos da faculdade tiveram disciplinas, na faculdade onde eu trabalho atualmente, né, tínhamos disciplinas de recreação, jogos, ginástica 1, que eram disciplinas que, de certa forma, abordavam temáticas em que eu vou desenvolver a proposta recreativa, vou trabalhar o jogo, vou trabalhar a brincadeira, mas levando em consideração qual estrutura motora, qual estrutura psicomotora eu vou desenvolver. Senão, com todo respeito a quem trabalha dessa forma, a gente vira animador de festa. O que é o animador de festa? É o cara que tem um arcabouço de jogos, ele tem lá aqueles livrinhos antigos, 200 jogos, 300 jogos, ele vai na internet, baixa aquilo tudo, ele sabe tudo o que ele pode trabalhar numa festa para ocupar a criança, para o pai e a mãe poderem se divertir, mas ele não sabe o que ele está desenvolvendo. E hoje, além de tudo, pelo próprio fator que envolve a inclusão, a gente observa que hoje a gente também tem que pensar, independente de questões que venham, de certa forma, questionar, né, esse fator, nós temos a inclusão de crianças com autismo, né, crianças com síndrome de Down, convivendo, interagindo com outras crianças, e o estímulo tem que, de certa forma, proporcionar o benefício para todos os alunos. Sempre foi complicado para a gente, mas eu acho que, nesse parecer, o profissional de educação física ele é mais safo, ele é mais tranquilo, porque ele já está acostumado a desenvolver essas práticas há muito tempo. Eu tenho um orgulho muito grande, por exemplo, de ter um aluno que teve paralisia infantil, que tinha dificuldades motoras de locomoção, e quando foi meu aluno, na antiga quarta série, antigo terceiro ano, atualmente terceiro ano, né, ele ia para a educação física e a mãe dizia, ele não pode participar, e eu fazia ele participar. E na escola tinha piscina, eu ensinei ele a nadar. E esse garoto se tornou um capoeirista. E esse garoto se transformou depois em um profissional de educação física. Então, eu não fiz nada que não fosse a minha obrigação, mas eu já tinha esse tipo de dificuldade de lidar com a rejeição. E muitas vezes vem da própria família em relação àquela inclusão. Agora, não adiantaria nada se eu pego essa criança e boto ela para participar das atividades, e as atividades não são autoinclusivas ou não proporcionam, né, o retorno motor que aquela criança necessita ter. Lateralidade, outro aspecto bastante significativo. Eu costumo brincar com as minhas turmas, né, na faculdade, eu peço para o pessoal
pegar a caneta e, com a mão dominante, escrever o nome no papel. Quem quiser fazer esse teste aí, pode fazer agora. Pega o papelzinho, uma caneta, um lápis, escreve com a mão direita o seu nome. Logo embaixo, escreve com a mão esquerda. E compara. Eu sei que tem gente que vai escrever com a mão direita rapidamente e vai ter gente que vai levar o dobro do tempo ali, vai até ter que dividir a atenção entre prestar atenção no curso e colocar o nome no papel com a mão não dominante. Dominância e não dominância já é um problema gerado pela falta de estimulação. Se nós temos um braço ou uma mão que é aquela utilizada para tudo, a outra não vem no kit. A gente tem que literalmente dar estímulos para criar uma autonomia motora. Agora, a lateralidade, dentro de um processo mais amplo, é dominância, não dominância e ocupação de espaço. Frente, trás, em cima, embaixo. E muitas vezes essa criança, esse adolescente, tem questões culturais que restringem o uso da mão oposta. Ele é destro, mas desde uma questão da formação familiar, por uma questão, literalmente, de cultura, não pode usar a mão direita, a mão esquerda está errado usar. Tem que ser com a direita. Tem aí uma negação da sua dominância, se for oposta àquilo que é do senso comum. E tem um fator que é preponderante, que diz respeito a como eu utilizo dominância, não dominância e os espaços com o controle total do meu corpo. Mais uma questão bastante significativa, porque no ensino remoto você não consegue ter a certeza se a criança fechou a câmera, se ela está ou não desenvolvendo o estímulo tanto com o lado direito quanto com o esquerdo. Né? A verdade é fazer a provocação, como eu fiz com vocês. Escreve com a mão direita. Agora tenta fazer a mesma coisa com a esquerda. E coloca a tarefinha. Hoje, vocês terminando a aula aqui, vocês vão almoçar, não vão? Ótimo. Cada um vai almoçar usando a mão não dominante. Ao invés de usar o garfo com a mão direita, vai usar com a mão esquerda. Eles vão morrer de rir, porque vão fazer tudo errado, tal, mas eu estou gerando uma provocação. É o desafio. Consciência corporal. Vou falar um pouquinho disso aqui e vou abrir para que a Fernanda coloque alguns vídeos para a gente poder analisar. Né? Quando se fala em consciência corporal, a gente vai falar daqui a pouquinho de uma estrutura para se atingir essa consciência corporal. Né? A gente não entra literalmente numa consciência se a gente não tem a noção da imagem e essa imagem não é construída através dos estímulos do esquema. Todos nós temos o esquema corporal, aquela cápsula motora que está ali pronta para ser ativada, porém, e muitas vezes uma daquelas habilidades que nós não falamos ali, né, foi colocada em segundo plano pela falta de estimulação. Então, você usa pouco e por conta disso você não tem um total domínio daquela habilidade psicomotora. A consciência, que é o fator final, eu acho essa foto dessas duas crianças aí muito emblemática, se nós não conseguimos hoje fazer com a mão não dominante um movimento refinado, imagina para uma criança que não tem as duas mãos. Não existe a questão da impossibilidade se o estímulo é dado. E ali você vê ele dando com o garfo, usando o pezinho, né, a comida para o, acredito, irmãozinho dele. Né? Se alguém que se torna amputado consegue reconstruir a sua consciência corporal, isso é muito mais facilitado se esse indivíduo teve aí uma série de habilidades, de aspectos motores estimulados desde a infância. Quanto mais rápido, né, o trabalho, né, de otimização disso tudo, maior será a consciência corporal. Eu acho que o maior exemplo para entender a consciência corporal é a natação. Quanto mais cedo uma criança é colocada no meio líquido, maior será a autonomia dessa criança no meio líquido por conta do desenvolvimento da sua consciência corporal. Ela não só tem todas as habilidades construídas, como também tem uma autonomia por conta da própria consciência corporal. Então, eu vou parar a apresentação aqui para a gente poder assistir alguns vídeos, e aí eu vou pedir um grande favor a vocês. Pode ser que alguns não consigam ver o vídeo com tanta nitidez, por motivos envolvendo a própria internet, por motivos envolvendo até a transmissão, mas eu vou tentar, enquanto os vídeos estão passando, ir comentando para que a gente possa interpretar o que está acontecendo. E aí eu peço a Andréa, porque na sequência eu vou abrir para perguntas, que ela me traga alguma dúvida sobre um ou outro vídeo de alguma atividade que foi proposta.
Então, vamos lá. Esse primeiro vídeo mostra um circuito psicomotor simples, que eu acredito que todos os profissionais que estão assistindo aí, se já não fizeram em suas aulas, pelo menos tenham conhecimento. E aí as crianças estão trabalhando, né, com a questão da coordenação motora, do equilíbrio dinâmico e recuperado, né, com a força explosiva de membros inferiores e também com o aspecto de lateralidade, né? Professor, mas aonde entra isso como um elemento de jogo? Eu posso fazer isso em que eu trabalho a questão do tempo. Quem faz em menos tempo, ou quem consegue fazer num tempo mínimo, consegue resolver aquela situação. Outra atividade, olha, envolvendo coordenação motora, percepção espaço-temporal, equilíbrio, né, agilidade. Nesse segundo vídeo, né, observe que algumas crianças têm a prontidão de pular com os dois pés juntinhos, né, sem que isso afete nada. Alguns a gente observa, né, que a dominância interfere no processo. Aí tem aí um jogo da velha, né, que é outra estafeta muito conhecida, né, em que a gente vai trabalhar a percepção espaço-temporal. O problema da tomada de posição ali é que vai interferir no processo. Atividades em duplas. Observe que tudo pode ser adaptado para o momento atual. A gente não precisa aglomerar, a gente não precisa colocar as crianças muito próximas, mas, no final das contas, o que a gente observa é que as crianças estão fazendo as atividades de uma forma em que cada uma está sendo estimulada dentro da sua individualidade. Aí é uma competição em que eles têm que trabalhar agilidade, velocidade, coordenação motora, flexibilidade. E ali, ó, que saudade que nós todos estamos sentindo daquele grupo de crianças lá atrás esperando a sua vez, né? Antes que alguém me pergunte, daqui a pouquinho, no final, a gente vai tentar explicar como é que isso funciona, né? Como é que vai trabalhar isso na realidade agora, professor, com a pandemia? Eu, hoje, posso falar com um pouquinho de propriedade que, além de professor de educação física, eu estou dirigindo uma escola pública. Então, eu estou trabalhando com grupos em separado, eu estou trabalhando de forma diferenciada, e isso vai fazer com que a gente tenha uma interpretação melhor do como. Aí, mais um grupo de atividades, né, psicomotoras, é só observar pelo tamanho das crianças, lança a bola na parede, faz um giro, retorna à posição inicial e recebe a bola. Essa atividade, para equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado e coordenação motora, além da percepção óculo-manual, perfeita. Vai dar o tempo de reação, ao mesmo tempo o controle motor, para receber essa bola antes dela voltar. Eles ali têm que tocar no solo. Não dá simplesmente para eu entrar numa atividade sem que eu faça esse tipo de estimulação, né? Isso tudo vai ajudando a criança a construir os seus referenciais. Vamos para o próximo. Aí já temos adultos. Essa atividade em particular, né? Tem ali um lápis, o barbante e uma garrafinha, né? Eu posso fazer em casa, família, 3, 4 pessoas, cada um com barbante, o lápis, ajudando a criança a trabalhar junto essa coordenação. Eu estou trabalhando com praxia fina aí, mas, ao mesmo tempo, tem um trabalho coletivo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma, de certa forma, analisar aquilo ali. Então, para desenvolver isso de forma coletiva é bem interessante. É uma atividade que trabalha, como eu falei, coordenação motora fina, com percepção óculo-manual, né? Com concentração e tem atividade coletiva. Em algumas atualizações que eu fiz pelo CREF aí, na região Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente chegou a fazer, e esses vídeos estão até nas redes sociais. Essa é uma atividade que eu chamo de espadachim, né? Aí o objetivo é tocar com uma espadinha de papel o pé do colega que está à sua frente, né? Então, os dois estão com a espadinha de papel e eles têm que tocar com a espadinha de papel no pé do colega que está à frente. Tocou, o colega toca, faz polichinelos. Agilidade, percepção espaço-temporal, percepção óculo-manual, né? A questão da concentração, tudo isso envolvido. Essa atividade com bexigas, então, é uma que eu utilizo demais. Observem que a gente pode fazer em locomoção, né? em um espaço em que o indivíduo tem que se deslocar. Aí é um espaço restrito, um grupo pequeno, mas aí eu trabalho primeiro mão direita, depois mão esquerda, depois usando o restante do corpo menos as mãos,
Depois não pode usar as mãos, só pode usar a cabeça e as pernas. Depois só o lado direito, depois só o lado esquerdo. Estímulos para a construção, tanto dos aspectos relacionados ao domínio da lateralidade, quanto também a percepção de imagem corporal. Não sei se ficou muito corrido, né? Deu para ver todos os vídeos, mas aí, André, eu vou te pedir, se você dá uma olhadinha aí, se alguém tiver alguma pergunta em especial sobre algum tópico. Ó, tinha pergunta antes de você já colocar os slides, né? A Maria Lúcia perguntou, deixa eu ver se isso aqui como fazer para minimizar os prejuízos psicomotores dessa criança com essa pandemia? Minimizar os prejuízos psicomotores dessa criança com essa pandemia. O nome dela é? Maria Lúcia. Maria Lúcia, olha só. Hoje é muito complicado até para nós minimizarmos os prejuízos que nós estamos tendo, tanto motores, né, quanto relacionados à saúde mental, porque nós ainda estamos na pandemia. A sensação de risco é muito grande. Hoje, o que eu digo é o seguinte: se a proposta motora deve ser desenvolvida, a primeira preocupação é saber quais são essas lacunas. É fazer, de certa forma, atividades em que o aluno possa mostrar para você quais as dificuldades que ele tem. Poxa, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Aí está a grande questão. Criando pequenos testes que trabalhem com lateralidade, com agilidade, com velocidade de reação. O da caneta, a mãozinha à frente do corpo, né? O pai ou a mãe soltam a caneta e ele tem que segurar essa caneta antes que ela toque no solo. Velocidade de reação, a questão da concentração, precisão, né? Um trabalho de praxia fina, e aí eu estou trabalhando essa questão da velocidade de reação, do tempo de reação, dentro da possibilidade da criança. Conseguir fazer com a mão direita, vamos para a mão esquerda. Outras possibilidades, tocar no solo e levantar, quanto mais rapidamente possível. E o retorno do responsável é uma referência muito significativa agora. Ele conseguiu, ele não conseguiu? Com qual membro ele conseguiu mais rapidamente? Ele tem a dominância destra ou ele tem a dominância sinistra? Qual é a diferença da ação motora entre uma e outra? Ele não consegue fazer nada com o lado esquerdo. Então, a estimulação tem que ser maior naquele lado esquerdo. Então, eu digo assim, hoje, para o professor trabalhar, o processo é um processo de pesquisa. Ele tem que descobrir que lacunas são essas. O canal de interação é com o responsável. Se o responsável observa alguma coisa que é muito latente, professor, o senhor passou uma atividade que ele tem que jogar a bolinha para o alto, bater 3 palmas e segurar. Ele não consegue, ou seja, existe uma questão de percepção espaço-temporal e coordenação motora que essa criança tem que desenvolver. Então, você vai ter que criar um outro aspecto. Faz com a bexiga. Muda o objeto, coloca um objeto mais leve e dê tempo dele bater as 3 palminhas. E vai dando novos estímulos para que ele consiga fazer. Né? Muda a palma, joga a bola para o alto e bate no joelho 2 vezes, segura a bolinha. Né? Vamos ver até que ponto isso acontece. Trabalhar, né, a visão periférica dessa criança. Né? Até que ponto ela consegue, fora do campo restrito visual, abrir essa visão para ter percepções diferenciadas do espaço, que vai auxiliar no seu equilíbrio dinâmico e recuperado. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu digo assim, a gente só consegue sanar a lacuna se a gente descobre qual lacuna foi criada. Hoje a gente sabe que as principais são perda em tônus, ou seja, diminuição da resistência muscular, perda no equilíbrio, né? Houve uma limitação do equilíbrio pela própria diminuição dos deslocamentos, e perda de coordenação motora, pelas limitações de contato. Então, esses são os 3 elementos principais. Né? Agora, ritmo, né? Agilidade, né? Força explosiva, que são um outro momento, já com o retorno das atividades presenciais, vai ficar um pouquinho mais fácil do professor detectar. Isso. Ela já respondeu aqui que ajudou sim e agradeceu. Tá? Que bom. O Luiz Carlos comentou aqui que não tira a responsabilidade nossa, mas desenvolver uma habilidade motora na escola de hoje em dia, sem espaço, sem material e com 50 minutos de aula por semana,
Qual ciência podemos usar para usar de forma a melhorar uma criança que vem sem a prática que tinha anos atrás? Hoje, com a pandemia, tendo o número reduzido, a evolução é nítida. Luiz Carlos, o que acontece? A gente tem um problema aí, né? Porque no final das contas nunca foi fácil. Nós sempre encontramos crianças e adolescentes, eu não estou nem citando os adolescentes, né? A gente sabe que a perda motivacional do adolescente com a prática da atividade física é uma coisa visível. Tem uma questão do encantamento, da motivação que o professor gera, porque senão é aquele foco. Os meninos querem jogar futebol, sempre foi assim, e as meninas, quando querem, é vôlei ou queimado, não tem mais alguma coisa além disso. Então, trabalhar com construção de consciência corporal, trabalhando duas práticas esportivas, ninguém consegue nada. E a gente consegue, na verdade, observar que muitos profissionais conseguem muito mais que isso, levando o aluno a conhecer outras atividades e as desenvolver. Agora, o tempo reduzido, a falta de material, tudo isso interfere muito, mas não tanto quanto a ausência de um profissional de educação física para poder otimizar isso tudo. Se a gente tem esse protagonismo, com o pouco que temos, é aquela frase que eu usei hoje mais cedo numa palestra que eu dei em outro evento, que é uma frase do Mário Sérgio Cortella. Eu gosto muito, é fazer o melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Se eu não tenho condição, eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não estou dizendo, e aí, Luiz Carlos, vamos usar sucata, como tem alguns discursos assim. Não, o professor de educação física ele tem que ter material adequado para trabalhar, como qualquer outro professor. É o material adequado que vai ajudar. Se ele não tem, ele vai adaptar. Não está abrindo mão do material, mas ele vai tentar adaptar e desenvolver a proposta dessa forma. Mas eu acho que o maior problema que a gente encontra aí, hoje em dia ainda, são as limitações impostas pela própria rotina. As crianças brincam menos do que brincavam na minha época, por exemplo. Eu tenho 54 anos de idade. Eu tinha horário para estudar, tinha horário para fazer as minhas tarefas, mas tinha horário para brincar. Hoje a infância está sendo roubada até por uma questão da tecnologia. A criança que já tem o WhatsApp, né? Ela fica mais tempo conversando com um coleguinha do que brincando. Isso é, para mim, o maior problema. É maior até do que a ausência do espaço, do material, porque quando tem a escola um profissional de educação física competente, qualificado e principalmente comprometido, eu sei que todos vocês conseguem. Com certeza. Vitor Maia perguntou, professor, que tipos de atividades presenciais você tem feito nessa pandemia com os alunos? O que está acontecendo? A gente, literalmente, é Vitor Maia, né? Isso. A gente fez o seguinte, a gente fez uma escala, né? As turmas estão indo em grupos, uma semana vai um grupo, outra semana vai outro grupo, grupos reduzidos, para que os profissionais possam ter o seu trabalho. A minha professora de educação física, para minha alegria, minha ex-aluna, então já conhece o professor. Eu não sei se para a sorte ou azar dela, ela foi parar numa escola em que o professor dela, né, é o diretor. Então é uma pessoa que nós temos um canal muito legal para esse tipo de questão. A gente tem um material que não é um material maravilhoso, porque a gente sabe que escola pública tem um material que a gente pode proporcionar, independente de eu ser o diretor, a gente sabe que a verba é restrita, mas ela tem um material. Mas o principal na atual conjuntura é o desafio que ela tem no dia a dia. O aluno com máscara, o aluno no distanciamento, as atividades trabalhadas em cima das individualidades. E aí, muita coisa, porque na minha escola, a gente trabalha com ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eu digo assim, já pego o pepino torto, né? Eu já pego o adolescente que tem uma lacuna aí de quase 2 anos, e se ele já não tinha estímulos motores anteriormente, eu tenho um problema muito sério. É uma escola vocacional militar. Então, é meio que, tipo assim, um padrão é meio que de nerd. São aquelas crianças que já não têm, gostam muito de estudar e não têm muito hábito da prática do esporte, da recreação, do jogo. Então, tem a questão da conquista, tem a questão da interação. Eu acredito que eu tenho ajudado um pouco, porque saber que o diretor da escola é professor de educação física interfere diretamente, né? Agora, uma questão que é fundamental, até porque a gente está falando de construção de memória motora, eu tenho também a questão do trabalho feito com jogos de tabuleiro, entendeu? A questão da propriocepção, da concentração desenvolvida também
através de joguinhos como Resta Um, né? Uno, etc., e tal, que levam dama, xadrez, essas crianças e adolescentes a trabalhar a questão da concentração e da provocação com o outro. Então, as aulas têm acontecido. Semana passada, nós tivemos a primeira aula de handball. Eu fiquei em êxtase vendo a minha professora dando uma aula de handball. Tipo assim, mas se antigamente era a cola que a gente usava na bola, agora a bola não pode passar um fósforo perto da bola que ela explode, tanto Explode. álcool, né? Mas a É assim ideia é essa, mesmo. higienizar, manter distanciamento e dar os estímulos dentro das possibilidades de cada aluno envolvido. Isso Respondi aí. aí? Olha só, só um adendozinho, parênteses. Renato Moura fala, saudade desta quadra da Universo São Gonçalo. Ô, Renato, um abraço, meu amigo. Aqui, eu acho que é Evelyn, que não sai o nome todo aqui para mim. Como trabalhar os aspectos psicomotores com uma criança autista que não compreende os comandos? Ela tem 3 anos. Olha, você está me botando uma pergunta de vestibular, de ENAD, né? Isso, praticamente isso. Ainda bem que eu não vou fazer ENAD, né? Na verdade, né, como a gente fala em espectro, né, a questão do autismo, eu não sou especialista. A pessoa que está aqui fazendo, na verdade, né, o meu trabalho de acompanhamento, que é a Andréia, tem mais até autoridade para falar sobre essa questão do que eu. Mas o que eu posso te dizer é que hoje o fundamental é conhecer esse aluno. Descobrir quais são, na verdade, as principais características para que essa interação possa ser feita dentro da possibilidade de estímulo que ela pode desenvolver. 3 anos, na verdade, é educação infantil, né? É aquela velha história. A gente tem que ver o nível de desenvolvimento, quais são, né, as limitações, né, de visibilidade, né, quais são os aspectos que essa criança tem de interação, qual é o foco dela, né, porque essas crianças têm focos diferenciados. Alguns com a questão de expressão corporal, outros com musicalidade, outros com as construções, né, de refinação. Hoje, por exemplo, você tem uma criança que tem o espectro autista e gosta muito de desenvolver pequenos trabalhos manuais, foca nisso. Bota a propriocepção para trabalhar, que você vai mantê-lo feliz e vai desenvolver uma atividade que vai ser rica para a vida toda dessa criança. E depende muito, dá licença, rapidinho, tá, Alexandre? Depende muito também, né, de como que essa criança tem um ambiente familiar, né, de Isso, estímulos, como que ela exatamente. chega. Então, às vezes, a gente fica pensando, o autista não gosta disso, não gosta. Eu trabalhei muito tempo com grupos tinha uns 20 autistas de todas as idades. Eu tinha uma de 2 anos e uma de 4. E eram totalmente ativas. Então, a gente tem mania de rotular também isso, é você conhecer. Hoje em dia, eu falo graças a Deus, porque todas essas deficiências abriram um leque de níveis, né, de como chega essa criança. Então, os Exatamente. níveis também de estímulo. Tem criança que não gosta de toque. Você tem que apresentar isso para ela, falar muito de frente para ela. Né? Outra professora colocou aqui também que tem um aluno também de 4 anos. Então, eles estão no início, é a melhor coisa que tem, estimular, 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 né? Porque ele vai atender os comandos desde o momento que ele conheça. Ele não vai ter o retorno rápido como a gente tem com uma criança dita normal, né? Eu Mas a acho que, gente tem André, que na estimular verdade, o eu tempo acho inteiro. a questão toda é essa, né? O desconhecimento gera o estranhamento. E aí o grande toque, né, é o profissional procurar buscar o conhecimento e É isso conhecer aí. primeiro o que é, na verdade, essa característica, o que é o aspecto autista, para depois entender, né, qual é o leque de possibilidades para depois ir literalmente em cada caso. E você É falou isso uma coisa aí. interessante, que eu tive 2 alunos na escola que eu trabalhava, antes de assumir a escola atual, que eles eram adolescentes, os 2 eram autistas e voltavam sozinhos para a escola. Pegavam ônibus. E aí, poxa, mas é autista? É. Depende de uma série de fatores, né? Como tem crianças que só vão demonstrar algumas características que as identificam como tal depois de 4, 5, 6 anos de idade. Então, Até 7 anos, né? exatamente. Entender o problema, primeira coisa, entender o problema. Ah, mas é um problema? Não, não é um problema. O problema é descobrir que existe a diferença e fazer
com que aquela diferença seja algo facilmente assimilável e trabalhável pelo profissional. Esse é o problema. Agora que eu já conheço o problema, eu parto para o segundo momento. Vamos descobrir quais são as possibilidades, porque não tem um exemplo só. Não tem Nada. um tipo de comportamento só. Não tem um modus operandi padrão de ação motora, né, de interação. Não existe. Para, por último, tentar classificar aquele meu aluno em particular em qual situação para poder desenvolver um trabalho que chegue o mais próximo possível do ideal. Que ideal, pelo menos pelo nível que a gente tem atualmente de conhecimento, né, ainda está muito longe de ser o ideal. É Né? isso aí. Temos muitos aqui falando sobre o TDAH, tem outras também, e a gente sabe que isso são assuntos que daria assim para o dia e para a noite, né, Alexandre? Porque Tem que ter. Eu vou ter que conversar com o CREF, que como esse já é mais uma atualização, para montar um curso de um dia inteiro, semipresencial. eu também acho, eu Aí a concordo gente com vai, tipo isso assim, plenamente, pode tá fazer bom? tipo assim, uma manhã virtual e uma tarde prática em uma determinada localidade. E aí Ia ser todo mundo que ótimo. quiser, vai ser lindo. Lá na sede do CREF. Vamos fechar a Augusto Mota, né? O nome da rua lá? Lá na Tijuca Adolfo Mota, Adolfo, não, vamos na Adolfo Tijuca, ali Mota. na sede, fechar a rua ali, em frente ali ao Pronto Baby, vou fazer um monte de brincadeira ali. Mas é mesmo, seria ótimo. Não, aqui na sede de Campo Grande tem um auditório maravilhoso, bem Olha, grandão. olha ela puxando para dentro de casa, olha isso. Olha Percebi só, essa. claro, né? Claro. Olha só, eu não sei se é a Adri que eu vi, né? Não consegui terminar. Ela fala que ela gostaria de tirar uma dúvida, é sobre a psicomotricidade, que virou uma profissão regulamentada. Exatamente. Então, assim como a educação física, né? Então, ela fica. Como ficaria a nossa atuação em relação às habilidades motrizes até então desenvolvidas em nossas aulas? É sabido que algumas escolas de educação infantil têm contratado psicomotricista. Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa que é fundamental. Hoje tem alunos que chegam para mim e falam assim, professor, vou terminar a faculdade, qual aposta que eu faço? Antigamente, qual era? Faz o que você gosta, né? Hoje, além do faz o que você gosta, tem a questão do caráter utilitário, inserção no mercado. E eu costumo dizer o seguinte, hoje, sempre foi educação física escolar uma grande referência para a licenciatura, mas a psicomotricidade passou a ser algo premente, porque você tem um segundo registro profissional e você não precisa trabalhar só em escola, vai trabalhar em clínica, em diversos lugares. Então, essa é uma questão. Segundo, se tem uma psicomotricista chegando na escola, você acabou de ganhar uma aliada. Ganhou alguém que, de certa forma, vai somar e muito as suas práticas na sala de aula, no dia a dia, no trabalho da educação física escolar. Agora, tem uma questão muito importante. Não é porque a psicomotricidade se transformou numa profissão regulamentada que o professor de educação física não possa desenvolver atividades pautadas nas habilidades psicomotoras. Porque o nosso trabalho na educação física escolar tem essa função. É mais um elemento, mais uma responsabilidade para que o professor possa se manter estável dentro do seu espaço de trabalho sem sofrer ameaça. Porque senão, daqui a pouco, acontece do psicomotricista passar a ser o seu rival. Vamos mandar esse professor de educação física escolar embora? Vamos botar um psicomotricista que a gente resolve todos os problemas. E não é assim que deve funcionar. Porque todo o trabalho de base psicomotora é feito tanto pelo profissional de educação física quanto pelo psicomotricista. Só que, no caso do psicomotricista, ele vem de uma forma mais terapêutica, mais específica no âmbito terapêutico. Então, hoje eu digo assim, eu continuo trabalhando, eu sou profissional de educação física, eu sou especialista em educação física escolar e sou mestre em educação. Então, dizer que um aluno tem determinada limitação, a menos que entre o elemento patológico, onde eu não tive, né, aprofundamento do fato, o trabalho é comigo. A partir do momento que entra um elemento de patologia, seja qual for, aí sim entra uma autoridade extra para somar no processo, que pode ser o psicopedagogo, que pode ser o psicólogo, que pode ser o psicomotricista, é outra circunstância. É isso aí. Senão também a gente fica perdido achando que um vai tomar o espaço do outro, né? E Não, a com gente tem que ter certeza. muita consciência do nosso papel, né? Cada um no seu quadrado vai se ajudando, né? Eu, com Eu todo acho que quando a respeito, gente André, tem isso, vira um quebra-cabeça unido, né, Alexandre? exato. Eu, com todo respeito, eu faço uma crítica construtiva, no final das contas,
porque eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Eu, pelo menos, eu particularmente, eu sou contra aquele profissional que vai fazendo um monte de faculdade para poder atuar num monte de coisa. E, no final das contas, ele acaba não tendo uma identidade profissional e trabalhando 4, 5 vezes mais para poder atingir um retorno financeiro X. Se você é um ótimo profissional de educação física, os demais profissionais são seus pares. Então, cria uma rede, o seu network, onde vão construir, na verdade, essas trocas. Para que o cara tem que fazer educação física, fisioterapia, nutrição? Para que ele possa atuar como fisioterapeuta, como nutricionista? Se eu tenho uma nutricionista muito boa, que é minha amiga, um nutricionista muito bom, eu indico para ele, ele me indica. Estou criando uma rede. Eu sou o profissional de educação física, eu sou autoridade nessa área. Eu não preciso fazer 4, 5 faculdades. E a mesma coisa em relação às profissões que estão surgindo. Eu sei que a maioria deve saber, a fisioterapia veio da educação física. Ela se transformou em profissão, né? A partir do momento que um grupo falou assim, vamos trabalhar com lesão, vamos trabalhar com determinadas coisas, vamos criar uma profissão para isso. Agora, o fisioterapeuta não é meu concorrente, ele é meu apoio. Muitas vezes eu mando o cara para o fisioterapeuta. Uma criança que tem uma deformidade postural, vai ao ortopedista, vai ao fisioterapeuta, ele me indica depois para dar continuidade. Então, eu acho que essa é a grande questão. Quem é muito bom no que faz, quem é protagonista, não se sente ameaçado com nenhuma questão. Ah, eu tenho a questão legal. Não, você não vai abrir assim, ó. Eu sou um profissional de educação física que atua como psicomotricista. Se você não tem a função regulamentar, se você não está registrado, você está exercendo ilegalmente uma profissão que não é tua. Agora, o cara está dando um curso de psicomotricidade. Muitas vezes eu dou curso de habilidades psicomotoras, jogos psicomotores. Psicomotricidade na educação física como instrumento recreativo. Isso aí é comigo, não é como psicomotricista. É isso aí. Você acabou respondendo até umas perguntas que foram surgindo agora. Tem uma aqui, professor, gostaria de sugestões de atividades com distanciamento, sem compartilhamento de materiais para o primeiro segmento. Eu vou fazer o seguinte, quem fez essa pergunta? Eu vi Lucy, mas não terminou para mim. Não sei se é Lúcia, se é Lucimar, se é Luciana. Eu vou fazer. Como a gente vai passar mais alguns vídeos, eu faço comentário durante os vídeos. Tá bom. Porque vão surgindo, até surgiram mais perguntas aqui, voltadas à psicomotricidade, mas eu acredito que o fechamento que você deu agora deu para esclarecer. Muitas pessoas falam sobre o trabalho com autismo, a educação física adaptada, isso tudo. Teve uma professora, desculpa, eu não consegui pegar o nome dela, que falou que o filho dela é autista e hoje é universitário de engenharia elétrica. Olha que bom colocar isso, né? Um exemplo para a gente saber que dá sim para se trabalhar, dá para se estimular, né? Então, é um tema, né, Alexandre, que não tem jeito, né? Você sabe que são 5h27. Olha como já passou, parece que a gente começou há 15 minutos atrás. É verdade. Né? Então, até para a gente poder dar continuidade aos slides e ver novos vídeos, eu tenho uma coleção de vídeos do Celso Antunes, né? E um deles fala sobre avaliação. E eu conto essa história, às vezes eu utilizo esse vídeo nas aulas, né, para discutir essa questão. Ele fala, numa das particularidades sobre avaliação, de um aluno que tinha, né, dislexia, e por conta disso, tudo que ele aprendia, na hora de colocar na prova, ele não conseguia. E tirava notas ruins pela dislexia. E ele interfere no processo, cobrando da escola em que ele era professor um cuidado especial com aquele aluno. A escola não se flexibiliza, ele fala, então tá bom, vou me dispor a, no dia das provas, estar ao lado desse aluno fazendo o acompanhamento, para que ele possa colocar no papel o que ele realmente entendeu de cada questão. E o garoto passou a gabaritar todas as provas, porque quem redigia o texto que era lido para o garoto era o Celso. O garoto entendia, falava, ele colocava no papel. E aí o Celso mesmo, nesse vídeo, conta que no final, muito tempo depois, andando numa rua resolvendo alguma coisa, ele esbarrou com um rapaz que o abordou e perguntou, professor Celso, tudo bem? Sou eu, o senhor lembra de mim? Sou o aluno fulano. Meu querido, tudo bem? Como é que você está? E aí veio a dúvida do Celso. O que esse cara se tornou, né? E ele pergunta, o que você faz? O que você se tornou? Eu sou jornalista. Quando o garoto falou jornalista, cara, a dificuldade dele, ele é dislexo. Mas como é que você conseguiu? Ele falou assim, não, onde eu trabalho, eu não tenho problema, porque o senhor sabe que existe uma ferramenta chamada Word. E o Word ajusta qualquer texto.
Ou seja, a gente tem que analisar da seguinte forma: o problema existe em todas as circunstâncias. Agora, como facilitadores, né, como oportunizadores, nós temos esse papel de acompanhar. Tem gente que diz assim, professor, eu assisti um curso seu uma vez, achei o senhor muito romântico nas suas falas, mas eu coloco isso na prática. Quando alguém diz assim, Alexandre, o que você está falando é da boca para fora, né? No finalzinho, lá no meu último slide, tem lá as minhas redes sociais, e quem quiser vai ver. Que eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Não adianta você dizer que isso é muito romântico, mas como é que faz? Eu mostro como é que faz. São 36 anos de profissão tentando fazer com que todos os alunos, dentro das suas limitações, consigam. Todo mundo, infelizmente. Isso não quer dizer que eu tenha conseguido todas as vezes, mas nem todo mundo que tentou conseguiu. Mas, com certeza, todo mundo que conseguiu tentou. Então, a questão toda é essa. É isso aí. André, eu vou seguir aqui, então. Pode seguir. Então, vamos lá. Orientação espacial é outro elemento fundamental dentro do aspecto psicomotor que, de certa forma, ficou restrito com a pandemia, né? Aquela criança que fica o tempo todo dentro do quarto dela, dentro de um espaço restrito, ela tem uma orientação espacial dentro daquela referência específica, né, do espaço restrito onde ela está envolvida. Quanto mais cedo isso aconteceu, pior. A criança que tinha 3, 4 anos, em 2019, ela entrou num vácuo, que literalmente ela foi limitada a um espaço muito restrito. Eu acho que todo mundo aqui que, por exemplo, morou ou mora longe da praia deve ter essa lembrança do que foi o seu primeiro contato com a praia. O espaço em si, toda a estrutura, né, gera um impacto. Imagina hoje que a gente não está falando mais de espaços tão diferentes como é, no caso, uma praia. E sim, simplesmente, a criança ou o adolescente brincar numa praça, né? O voltar ao contato com o outro é uma diferença. Eu estou falando, por exemplo, que eu trabalho numa escola onde eu trabalho com adolescente. A loucura que foi a primeira aula na quadra. Tinha gente que estava correndo como se tivesse algum problema. Gente, mas que esse garoto está correndo desse jeito? Professor, você sabe há quanto tempo que eu não corro? Então vai lá, corre. Deixa ele correr. Que a grande questão que envolve é a restrição da ação motora. E aí, por exemplo, a gente fala de orientação espacial. Pensa numa piscina, por exemplo. O que é, na verdade, a descoberta da orientação espacial dentro de um espaço onde o meio líquido, por exemplo, interfere em centro de gravidade, gera uma resistência proporcional à força que você está gerando. Então, as atividades em ambientes líquidos, por exemplo, no meio líquido, é uma referência legal para trabalhar essa estimulação. Orientação temporal. Outra questão que, de certa forma, e aí é aquilo que eu falei, depende muito do nível de percepção do professor, essas duas referências, a orientação espacial e a orientação temporal. Se alguém quiser, existem estudos muito legais que você pode buscar, né, nas plataformas que falam sobre essas questões. Claro, muita coisa produzida antes da pandemia. No momento atual, a gente não vai achar muita coisa, vai ter uma dificuldade de encontrar. Mas é aquela velha história. O profissional de educação física sabe dos desafios e ele sabe o quanto é importante pensar nas adaptações. Eu não sei se vocês já viram os vídeos que eu passei, e os que eu vou passar, todos são vídeos que antecedem a pandemia. Mas a ideia é pensar, como é que eu faria isso aí que o senhor mostrou? E aí a gente vai discutir. Ou eu vou tentar mostrar a forma pela qual aquilo pode ser desenvolvido de uma forma diferente. Foi aquela questão do lápis com a garrafa, né? Antes eu fazia com uma turma de 25, de 30 pessoas, 30 fios de barbante, o lápis e a garrafinha. Se eu não posso aglomerar a quantidade menor de pessoas presentes, um distanciamento, o professor tem que ter todo um preparo para iniciar essa atividade e evitar os contatos, né, aglomeração, né, esse tipo de questão. No caso da orientação temporal, é aquela velha história, perceber o próprio corpo, né? É um primeiro elemento dentro do aspecto da orientação temporal. O próprio corpo em contato com objetos ou em estímulos de deslocamento, né? Do saltar, do se deslocar, é outra referência importante. Agora, primeiro tem que buscar, junto, por exemplo, aos responsáveis, quais são os principais elementos para perceber o que mudou.
nessa questão das orientações das crianças, ou que, de certa forma, nem sequer foi desenvolvido. Praxia global e praxia fina é aquela velha história, né? Eu digo que quando se fala em praxia, né, quando a gente entra no elemento de praxia, a gente tem que observar que aí tem a questão da aptidão relacionada ao movimento pensado, né? Entra a questão dos desafios, como desafiar o meu aluno a desenvolver determinados movimentos de forma global, o domínio dessa ação corporal motora consciente ou do movimento refinado, né? De uma forma bem coerente, bem significativa, né? Quando eu desenvolvo elementos, né, da praxia, eu tenho que, de certa forma, perceber o quanto de construção eu estou fazendo, e aí entra um caráter evolutivo. É buscar, por exemplo, o que foi ganho entre uma aula e outra. Hoje, por exemplo, na minha escola, o espaço entre uma aula prática e outra é de 15 dias. Um grupo vai à escola essa semana, o outro grupo vem na outra semana. Aquele grupo que teve aquele estímulo, ele só volta daqui a 2 semanas. E aí, professor, como é que vai ser? Existe perda? Claro que existe, se o aluno não estiver sendo estimulado pelo ensino remoto, pelas plataformas. Eu tenho que estar dispondo atividades para que ele possa desenvolver, para que aquilo que foi trabalhado na aula anterior possa continuar sendo estimulado para dar continuidade. A gente sabe que, fisiologicamente, a perda em 48 horas é quase total. É uma crítica que se faz a muitas questões envolvendo aquelas séries A, B e C. O cara vai para a academia fazer série A, série B e série C. Se ele for um atleta de alto nível, ótimo. O iniciante, qual o ganho que ele tem se ele vai fazer o estímulo naquele grupamento motor praticamente 72 horas depois de ter dado o primeiro estímulo? Imagina isso no âmbito do ganho da praxia global ou da praxia fina. Então, esses estímulos devem ter continuidade no próprio processo que envolve a prática, né, através da estimulação pelo ensino remoto. E aí a questão, né? Chegamos ao ponto que seria assim, o ponto de análise, né? De onde entra a pergunta, por exemplo, de 2 ou 3 pessoas aí. Como é que entra esse elemento da psicomotricidade envolvendo a questão educacional? A gente tem que levar em consideração que o nosso corpo ele é uma ferramenta não só para os exercícios, movimentos e atividades que a gente pratica. Ele é um elemento de linguagem. A criança, antes de mais nada, se ela não tem a verbalização, a estruturação da fala, por exemplo, é pelo movimento que ela vai se comunicar com outras crianças, com adolescentes, com adultos. Então, o elemento educacional envolvido nos aspectos psicomotores ele é essencial, porque é ele que vai dar o suporte para que a criança não só execute o movimento, mas que ele consiga construir símbolos, desenvolver o pensamento abstrato, né? Ele não vai conseguir acomodar uma informação sem primeiro experimentar bastante. Mas a partir do momento que ele formou aquela memória motora, ele não perde mais. E não perdendo mais, ele ganha uma autonomia que vai favorecer o próprio aprendizado. E aí entra um elemento que diz respeito àquilo que a gente vem falando desde o início, né? Para falar de psicomotricidade, eu tenho que entender o que é a estrutura que está envolvida nesse processo todo. E aí falamos de esquema, imagem e consciência corporal. Vou falar rapidinho para passar alguns vídeos e depois desses vídeos a gente arremata com o finalzinho da nossa apresentação e tiramos mais algumas dúvidas. Então, vamos lá. Esquema, todo mundo sabe o que é, acredito que ninguém aqui desconhece o que é esquema corporal. É esse conjunto de qualidades físicas ou habilidades psicomotoras que vai definir, né, a minha motricidade. Lateralidade, equilíbrio, agilidade, percepção espaço-temporal, flexibilidade, resistência, coordenação motora, ritmo. Todos esses elementos estão ali prontos para serem estimulados. Dependendo do nível de desenvolvimento motor, a gente vai conseguir transformar, né, essas habilidades em elementos de autonomia. Aí entra a questão da imagem. Essa imagem corporal é a construção desse referencial a partir do estímulo do esquema corporal. A gente sabe que a imagem corporal ela vai, de certa forma, interferir até numa questão de autoestima.
Porque muitas vezes a pessoa não reconhece o próprio corpo e não tem nada a ver com estética. Tem a ver com a questão de se observar limitado e projetar, modelar em outra pessoa a motricidade ideal. Então, isso é um trabalho, é um desafio profissional de educação física. A partir do momento que eu construí, né, ajudei a construir a imagem, a definir a imagem corporal daquela criança, daquele adolescente, daquele indivíduo, eu estou dando a ele o potencial que seria a consciência corporal, que é o domínio de todas essas capacidades. É o amplo domínio, é quando o indivíduo tem uma autonomia motora consciente. Eu consigo fazer o que eu não consigo, eu vou tentar, eu vou aprender a fazer aquele movimento. É muito complicado essa coisa da consciência corporal. Se eu tiver nesse grupo aí alguns capoeiristas, né, a gente sabe muito bem o que é consciência corporal. A capoeira, por exemplo, para mim, é um dos elementos mais ricos para se discutir consciência corporal. Que ninguém se torna capoeirista sem ter uma plena imagem corporal e todo o esquema corporal muito bem desenvolvido. Professor, mas não é para qualquer um. Eu acabei de falar agora há pouco, no início da minha fala, que eu tenho um ex-aluno que hoje é profissional de educação física, que é capoeirista e teve paralisia infantil. Então, não é patologia, não é lesão, né? Não é amputação, não é deficiência que vai gerar limitação. É o nível de estimulação proposto. E, claro, a prontidão para executar o que é proposto por parte de quem vai fazer. Nanda, eu vou fechar aqui para a gente poder passar mais alguns vídeos, tá? Olha o tapete mágico aí. Essa, particularmente, é uma atividade em grupo em que a gente, dentro da medida do possível, adaptando bem, mantendo o distanciamento, é uma atividade onde o contato com a bola é mínimo, cada um vai pegar uma haste que pode ser de um pano, que pode ser, né, um TNT, alguma coisa, e fazer desenvolver essa prática. É competitiva, trabalha com coordenação motora, trabalha com refinação de movimento, né, propriocepção, e um controle motor muito bem desenvolvido, que aí o tempo, né, o ritmo de cada um vai interferir no ganho final, que é a vitória na competição, né? Essa brincadeira aí, ó, imagem corporal perfeita, né? Joelho, cabeça, ombro, né? Bola. Pode ser com bola, pode ser com cone. Eu costumo dar os estímulos. Cabeça, joelho, boca. Quando eu falo boca, o cara vai na bola, né? Velocidade, reação, percepção, óculo manual, né? A questão da própria prontidão, atividade que vai trabalhar dentro do ritmo de cada um. Professor, mas quando aquela criança perde o tempo todo, o que a gente faz? Gira, divide os grupos, passa de posição, né? Essa brincadeira aí eu chamo de Indiana Jones. Aí, com grupo restrito, essa atividade aconteceu lá em Vitória, né, na sede do CREF lá de Vitória. E aí, os alunos fazem a bola girar e esse rapaz está correndo, ele está fugindo dessa bola. O grupo, de certa forma, vai ter que tocar na bola, aí não tem jeito. O que eu indico ao professor? Vai botar um grupo fazendo essa atividade, álcool na mão, para jogar na mãozinha, eles não têm que tocar em nada a não ser na bola. E o indivíduo que vai correr, coitado, é correr igual um desesperado para tentar fugir. É fixado um tempo, em cima do tempo. Se alguém toca na bola, ótimo. Se a bola alcança o indivíduo, ele perdeu. Essa atividade é aquela tradicional estafeta em que eu trabalho em cima, de um lado, do outro, embaixo. Né? Professor, essa atividade, por exemplo, como é que eu vou fazer no âmbito da aglomeração? Distanciamento, números menores, quantidades maiores de coluna e, mais uma vez, tocou na bola, não toque mais nada até ter a mãozinha higienizada. Todos de máscara, né? Se aí tem 2 grupos enormes, eu posso fazer 6 grupos usando bolinha de papel. E a gente vai conseguir, da mesma forma, desenvolver a proposta.
Outra estafeta. E aí passa a bola por cima, sentado, né? O último pega, sai correndo, vai lá à frente, arremessa tentando atingir o cone, né? Essas estafetas, eu acredito que todos os profissionais que estão aí, que já atuam em escola, já desenvolveram. O que eu faço, professor, para diferenciar? Aumenta a quantidade de colunas, troca objetos, faz uma mudança no momento final, ao invés de lançar, vai colocar a bolinha de papel e aí vai uma outra bolinha de papel sendo passada, né? Não é a mesma que foi passada no primeiro momento. E vamos lembrar, né? É responsabilidade da escola que essas crianças passem por toda uma avaliação, né? Temperatura, vir de casa trazendo as informações corretas. Essa é uma estafeta de lateralidade, que eu também costumo fazer, né? Fazia principalmente nas atualizações do conselho. Direita passa para a direita, esquerda passa para a esquerda. Dentro, eles viram para o centro do círculo, fora, eles ficam de costas para o centro do círculo, em cima, em pé, embaixo, agachado. O estímulo muda depois para que essas pessoas tenham um outro tipo de estímulo. Eu acostumei com direita e esquerda, dentro e fora. A partir do momento que o professor manda mudar, eu tenho que me concentrar para passar e, ao mesmo tempo, fazer o movimento solicitado. Quando todo mundo já sabe fazer, eu troco o estímulo. Direita é 1, esquerda é 2, dentro é 3, fora é 4, em cima é 5, embaixo é 6. Mudou todo o estímulo auditivo para fazer a concentração para o movimento. Então, esse novo estímulo que está sendo dado faz com que o tempo de reação seja um pouquinho menor, porque ali, como é que eu colocava, né, na maioria dos casos? Deixou a bolinha cair, ou acumulou 2, 3 bolinhas, aquela pessoa que passou e o que acumulou ou deixou cair paga uma prenda para o professor. Atividade para lateralidade, atividade para velocidade de reação, para coordenação motora e para agilidade. Aí um outro momento, da mesma atividade. Nanda, você pode pular esse se quiser, porque é a mesma atividade em outro momento. E aí os circuitos, né? Os circuitos onde eu posso manter o distanciamento e colocar um número enorme de possibilidades para, numa mesma atividade, todos executarem movimentos diferenciados, né? Ao professor cabe o papel de manter os espaços, principalmente aquele do colchonete higienizado entre uma passagem e outra, mas aí eu trabalho de forma que todos tenham estímulos. Professor, mas como é que eu transformo isso em jogo? Bota 2 circuitos acontecendo de forma simultânea e de forma competitiva. E alguém, de certa forma, avaliando quantas execuções ou quem consegue atingir os limites primeiro. E aí o circuito se transforma em uma grande competição coletiva. Mais um circuito, né? Mais um circuito, e aí, mais uma vez, a questão: lateralidade, coordenação motora, equilíbrio, colocando o aspecto motor dentro de um processo em que há competição, a gente já sabe que ele começa a fazer, o adolescente, nem tanto a criança, começa a fazer tudo errado para poder conseguir. E aí é que ele vai perder o ponto e o coleguinha vai ganhar o ponto que ele perdeu. Ou ele faz direitinho e ele tem que concentrar no que ele está fazendo, ou ele, para vencer, ele vai fazer errado e vai se prejudicar e prejudicar o grupo dele. Essa estafeta é muito interessante, né? A bola vai sendo passada para os bastões, né? Tem uma atividade de equilíbrio, de manipulação, de coordenação motora, de refinação de movimento, de concentração, de percepção espaço-temporal, e é uma atividade competitiva. E não termina no último, lá onde tem que colocar a bola lá dentro do cone que está virado de cabeça para cima. Então, tem todo um trabalho de refinação, ótimo para crianças menores. Eu vou adaptar material para desenvolver o trabalho. Tá aí, ó. Olha o Indiana Jones aí, macro. Aí com um grupo maior de gente. A menina fugindo desesperada e o grupo tentando acertar a bola nas pernas dela. E aí é uma atividade coletiva que trabalha com agilidade, coordenação motora, percepção óculo manual
E para a menina que está correndo, é aquela coisa, né? Velocidade. Velocidade dentro de um espaço de equilíbrio dinâmico, que ela corre num sentido só, né? Então, tem que manter o equilíbrio dinâmico. Então, perguntas aí, querida. Andréia, você está no mudo. Eu estou no mudo, falando. Ó, chegou uma aqui agora. Professor, todas essas atividades compartilham materiais e não tem distanciamento. O circuito até que dá para fazer. Bom, a gente tem que levar em consideração, né? Não existe uma nova educação física sem que não haja o compartilhamento, né? Eu não tenho como desenvolver atividades coletivas sem que as crianças ou adolescentes toquem no material. O cuidado aí tem que ser outro. Senão você não consegue trabalhar mais com educação física presencial, ou vai ficar só em sala de aula. As propostas não são, eu vou trabalhar com uma atividade onde eu não toque nada. Isso eu ainda não tenho a competência para poder desenvolver. A ideia é aplicar essas atividades fazendo adaptações. E dentre as adaptações, é trabalhar com um mínimo de possibilidades do mesmo material ser tocado por todos. Não tem jeito. E quando tocado, que as mãos toquem no objeto, mas que elas sejam higienizadas imediatamente ao término da atividade para passar para uma próxima. O trabalho maior vai ser esse. Se antes atividades, né, propunham que, por exemplo, num espaço mais quente, houvesse a parada para hidratação. Os alunos têm que se hidratar, que é um outro problema. Atividade física, né? Num período em que a gente está entrando aí daqui a pouco no verão, como é que eu faço para hidratação? Cada um leva o seu copo, cada um leva a sua garrafinha, ótimo. Mas tem um contato com o bebedouro, isso tudo vai ter, na verdade, uma nova lei. Manutenção da máscara o tempo todo, a manipulação seguida da higienização, e assim você dá continuidade. Não tem outra forma. E, Alexandre, só rapidinho, uma colaboração aqui, é o que você falou. Eu, por exemplo, essa semana passada, os alunos me chamaram bombeira do álcool, porque eu ando com uma garrafa spray e eu espirro álcool neles o tempo inteiro. Então, o que eu faço? Entrou uma turma, eu higienizo eles todos. Aí eu fecho, amarro a porta da quadra para não entrar outros, né? Que se deixar, tem aqueles que fogem da aula e param na quadra. E aí, assim, higienizo o material todo, eles brincam, fazem as atividades, é tão bonitinho assim. Se eles estão fazendo um queimado, outro dia eu dei queimado de 3 bases, eles mesmos já sabem, falei, agora trocou. Aí eles param e ficam assim, em frente a mim. E eu trabalho com sexto, sétimo e oitavo ano. Eles já param, ninguém bota a mão em outra bola, enquanto eu não passo álcool em todo mundo. Aí vou lá, higienizo as outras bolas, eles vêm e a gente continua a atividade. Então, acho que isso é muito um protocolo que a gente precisa também assumir, e não é difícil, né? Porque eu sou da rede municipal, né? Hoje em dia, meu maior problema com eles é a máscara, que eu falo o tempo inteiro: olha a máscara, coloca a máscara. É o tempo todo. Agora, o álcool, eles até quando eu não estou com a turma, quando eu não estou com regular, né, que eu trabalho com PEJA também, às vezes eu estou com PEJA, eles vêm correndo atrás de mim. Professora, tem álcool? É que a gente vai passar de uma sala para outra e a gente queria o seu álcool. Aí vem todo mundo com os braços estendidos. Então, isso é uma doutrina, né? Você coloca e não tem jeito, né? Na escola onde eu trabalho, por exemplo, a professora, antes de sair de sala, eles, é claro, eles entram, passam pela aferição de temperatura, passam pelo dispenser de álcool e entram em sala. A manipulação do material dentro de sala é o material deles. Na hora de sair para a educação física, eles vão no dispenser, limpam as mãos com álcool, desce, a professora leva o álcool, gel, todos de máscara. As atividades são feitas dessa forma, todas adaptadas, e a cada contato com o material, né, passou para uma outra atividade, higienização das mãos. Não pode tirar a máscara. Um problema realmente, que é o mais complicado de todos, é a questão da máscara. Né? Que a máscara, de vez em quando, está aqui. Ó. Isso. Se a máscara está aqui, o problema é grande. Você tem que estar ali monitorando o tempo todo. Mas não há possibilidade de pensar numa educação física que não seja dentro desse rigor, né, da adaptação aos protocolos, mas assumindo a responsabilidade de
Quando você está dentro de uma academia, né, não tem, eu não conheço academia que esteja funcionando num horário com 4 alunos, com 5 alunos. Se ela está funcionando, as pessoas entendem que saiu de um aparelho para outro, tem que higienizar as mãos. Antes de tocar em um outro aparelho, aquele aparelho ou foi ou será higienizado por alguém. A partir do momento que eu saio, eu me higienizo novamente. É uma coisa que é um protocolo. E a criança tem aquilo, você acabou de falar. A criança assimila tão rápido que a primeira coisa que ela faz é se dispor a higienizar. É. As Até porque ela mãozinhas não já quer estão... perder a aula, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. Agora, se o aluno veio para a escola, você sabe que existe total integridade, não tem risco, a família está numa situação... O que o mais complicado é isso, é saber se não tem ninguém, por exemplo, contaminado. Esse é o problema. Às vezes a criança não tem sintoma, não tem nada, né? Passa pela aferição de temperatura e tem alguém contaminado na casa dela. Isso aí, infelizmente, não é um trabalho do professor de educação física, é um trabalho da escola. A escola é que tem que fazer o acompanhamento dos responsáveis para saber se todo mundo está bem. Quando o aluno chega, tem alguém dodói na sua casa? Tem alguém dodói? Como é que está a situação? Está todo mundo bem? Isso é um trabalho da escola. O professor de educação física, quando ele pega com o professor de geografia, de matemática, de história, ele vai desenvolver a sua prática. A sua prática necessita de atividades de composição motora. Como é que eu vou trabalhar com manipulativo sem que haja o contato? E como é que eu vou trabalhar com interação sem interagir com o outro? Não tem como. A ideia é adaptar, assumir a responsabilidade de um controle que passa a ser até uma coisa meio neurótica, mas não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito, né? A gente precisa assumir esse papel enquanto os alunos estão com a gente, fazer também a responsabilidade social, né? Que eu acho que a gente tem que estar todo sempre falando. Então, não tem jeito. Olha só, a Bruna falou que trabalha com o remoto e o presencial ao mesmo tempo. O grupo que está em casa está via chamada e o presencial na prática, né? Perfeito, perfeito. Acaba sendo chato para o grupo que está online, mas isso é o formato híbrido, né? Exatamente. Que você tenta atender, né, os dois grupos. E aí é Bruna, né? Bruna, imagina para aquela criança que, por exemplo, tem um parente, um familiar em comorbidade, que esse, independente da circunstância, ele nunca vai à escola. Tem que se pensar numa forma de motivá-lo de alguma forma, mas não tem jeito, né? É isso aí, não tem jeito. E aí, faltando 4 minutinhos... Deixa eu concluir, então, aqui rapidinho, né? Tem aí, vou passar por essa parte do esquema corporal, e aí tem um elemento que vai ser disponibilizado, que é a questão da classificação dos jogos, né? Todos são psicomotores a partir do momento que eu vou trabalhar com um estímulo que vai favorecer uma outra referência. Sensoriais, psíquicos, de competição, de caça, sociais, familiares, de imitação, a partir do momento em que eu vou estimular outros elementos do esquema corporal para a construção da imagem e, respectivamente, da consciência, todos vão ser desenvolvidos. Agora, é importante que acredito que todos têm ciência, que cada profissional entenda que todos esses jogos existem, que existem todas essas classificações. E não adianta pensar que o jogo X que eu conheço vai trabalhar com Y. Sim, mas ele está envolvido em qual classe? Até para que eu possa entender que tipo de possibilidade esse jogo ou esses jogos vão favorecer dentro do aspecto da realidade daquelas crianças. Dentro da questão da classificação entram aí, né? Motores, deslocamento, manipulação, estabilização de esportivos. Não dá para trabalhar com jogo motor, e aí ainda respondendo ao colega que fez a pergunta, sem que haja interação. Não existe a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com os desportivos sem que haja, né, algum tipo de trabalho coletivo. E aí aquela velha história, contar com a possibilidade do material ser higienizado o tempo todo, que as mãos sejam higienizadas o tempo todo, e que os cuidados sejam mantidos para que, ao invés de aglomerar, o distanciamento sendo maior. E aí a gente vai trabalhar em cima das alterações da regra, né? As regras dos jogos têm que favorecer a manutenção desse espaço, né? Desse distanciamento necessário. E aí o detalhe, né? Tem um cara chamado Vygotsky, que todo mundo conhece, e eu acho que nada ficou tão atual quanto a teoria que envolve a zona de desenvolvimento proximal. A gente não vai conseguir o ideal, gente. O ideal não está dentro da nossa possibilidade, né? A grande questão do potencial
é estimular o máximo que conseguirmos. É o proximal. Dentro da nossa possibilidade, atingir aquilo que, de certa forma, seria o máximo que o profissional de educação física poderia atuar. E aí eu peço desculpas à minha fala a vocês, mas eu entendo o seguinte: se eu coloco hoje os obstáculos como elementos de maior importância do que a minha motivação e, principalmente, a minha criatividade, eu vou ter dificuldade de dar aula de educação física e me manter, né, estável no meu espaço de trabalho. Hoje eu tenho que entender que eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser altamente fundamentado, mas eu sei que aquilo que eu fazia antes da pandemia eu não vou conseguir fazer mais, até porque a gente não volta mais àquela realidade de antes, né? A gente não vai ter o mundo conforme era antes. E aí eu coloquei para fechar, já que tivemos esse mês de agosto, é o centenário do Paulo Freire, uma frase dele. Até para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, eu escolhi essa frase. Estamos em busca de mentes capazes e não de corpos perfeitos, em busca de um ser mais entendedor da saúde, e isso só a educação física é capaz de propiciar. Paulo Freire. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que eu possa ter contribuído um pouco. Eu não sei quantas pessoas participaram aí, Andréia, mas eu queria agradecer a todos. 128. Não, 126. Quero agradecer a todos a participação, o envolvimento. Estão aí os meus contatos, né? Facebook, o meu e-mail, o meu Instagram, né? Eu sou um cara que, de certa forma, tem um canal aberto para as trocas aí. Quem quiser pode entrar em contato comigo para a gente poder trocar figurinhas. E eu espero, como eu falei, o que eu estou falando, na verdade, a gente, quando vem participar de uma atividade dessa, eu costumo dizer que a palavra ideal foi a que foi escolhida pelo CREF. Isso é uma atualização. E quando se fala em atualização, é o ponto de vista, o parecer de um profissional sobre como ele agiria. Alguns podem concordar, outros podem discordar, alguns podem achar que somou, outros que não, mas o principal é que haja esse espaço de troca, de vivência. E aí eu sempre parabenizo o CREF. O CREF criou esse espaço de convergência. Antes, cada professor ficava na sua escola e muito mal uma ou outra associação de profissionais de educação física discutiam questões políticas envolvendo os elementos e falavam da questão salarial, né, remuneração. Hoje a gente tem um espaço para discutir conteúdo, para convergir, para questionar, para concordar, para discordar. E o Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região é pioneiro nisso. E olha que eu não trabalho só com educação física, não. Eu trabalho no curso de nutrição e eu vejo que a coisa não vai muito por esse âmbito, não. Nosso conselho é pioneiro até nisso. Obrigado, André. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao CREF1 pela possibilidade de mostrar aqui um pouquinho da minha visão da psicomotricidade na escola. Obrigada a você, professor Alexandre. Foi excelente. Aqui os comentários, né? É só excelente, adorei. Muitos com saudade de você, saudades da Universo, né? Participações em outros momentos. Tem um que apareceu no vídeo que você colocou uma atividade. Então, assim, muita participação bacana, todo mundo colocando que é top demais, parabéns. Então, assim, vamos encerrar essa quarta-feira, nesse dia especial, só com uma palavra de gratidão, né? Gratidão pelos seus conhecimentos, por esse compartilhamento, por essa disponibilidade, né? Que além de falar aqui, você sempre se coloca muito disponível, né? Em todos os seus contatos para ajudar. E isso é muito importante, né? Porque eu falo que quando a gente se une, só o que ganha, além da profissão, é a nossa atuação, né? Porque a gente, quando você troca, você melhora tanto, né? Você pede opinião para o outro tem uma atividade, você tem outra, e vão fazer a junção dessas. Então, isso é muito importante. Parabéns a todos que participaram até agora, que ficaram, que deram sua contribuição aqui, mesmo nesse formato, né? Podendo se comunicar só pelo chat. Obrigada, professor, mais uma vez. Espero que tenhamos outras capacitações. Preferência presencial. Estar juntos. Que seja presencial, pois é. Que você venha para Campo Grande. Com certeza. Tá bom?
Que ótimo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Vamos aproveitar aí mais esse final de noite aí, comemorando nossa profissão, nossa atuação, e vamos cada vez mais mostrar, por meio dessa troca, que a profissão só melhora, só engrandece. Um beijo a todos. Sejamos protagonistas, né? Não deixem Sempre. ninguém segurar a caneta quando você estiver escrevendo a sua história. Sejam Isso aí. protagonistas da sua história. Isso aí, perfeito. Obrigada, professor. Um abraço. Beijo, beijo a todos. Até a próxima, gente.